professores, tudo bom com vocês? Novamente eu aqui para gravar essa pré-aula dos primários e já vou aqui me despedindo de vocês, né? Porque semana que vem a Pro Letícia. Aí vocês matam a saudade dela, enche ela ali de recadinhos, dizendo que tava com saudades, porque, nossa, faz falta, né? Eu tava ali assistindo as aulas, sempre assisto as aulas dela, das dos juniores também. E agora me vendo nas primárias, nossa, parece que tá faltando alguma coisa, né? Você tem essa sensação também? Tá faltando a Pro de vocês, mas semana que vem ela já vai estar aqui, ok? Então, hoje nós estamos na aula de número 4, o Menino Rei. Professores, obrigada aí pelo recadinho aí da aula 3, tá bom? Recebi vários recadinhos aí, muito obrigada aí pelo carinho, muito obrigada mesmo. É sempre bom poder estar aqui com vocês, gravando essas aulas, muito obrigada. E quando sentirem saudades aqui de mim, corre lá na aula do Jardim de Infância, vai ser um prazer ter vocês lá também. Vamos lá, lição 4, o Menino Rei, que está em 2 Reis, capítulo 22, até 2 Reis 22, e ali o versículo 23, capítulo 22 e o capítulo 23. Agora eu falei certo, né? Vamos lá. Ponto central, escolha agradar a Deus desde criança e será muito abençoado. Nossa, que top, né? Desde criança, assim, desde pequena a criança servir a Deus de todo o coração. Que bênção, né? Objetivos, que o aluno saiba que seguir a palavra de Deus desde criança traz coisas maravilhosas. E como a nossa aula vai falar sobre a Bíblia, o cuidado com a palavra de Deus que nós devemos ter, né? Que muitas crianças hoje não levam a Bíblia para a igreja. Nossa, que tristeza, né, gente? Eu sempre comento com os pais, no grupo dos pais, eu sempre falo assim para os pais, você manda o seu filho para a escola sem o lápis, sem o caderno, sem a borracha? Não tem que levar. Como é que seu filho vai estudar? É a mesma coisa a palavra de Deus. É necessário a criança ter a Bíblia, porque é sobre as suas histórias, né? É sobre a palavra de Deus que vamos estudar. Então, assim, ó, não podemos ficar relaxado nesse ponto, né? Para a escola, a gente leva o material necessário. Por que para a igreja a criança não vai mais com a Bíblia? A criança não tem o hábito de estar com a Bíblia. Então, a gente precisa, né, colocar esse sentimento no coraçãozinho da criança. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é uma bússola, ela é um mapa que vai nos direcionar ao céu. Então, é primordial, é necessário que a criança entenda esse conceito, que ela ame e que ela cuide da palavra de Deus. E que não tenha vergonha de andar aí com a Bíblia. Então, vamos lá. Eu escrevi aí uma cartilha, eu amo a Bíblia, que vai ensinar a criança a manusear a Bíblia. Gente, é muito top essa cartilha. Eu que escrevi toda ela, que fiz ali os desenhos gráficos, tudo a gente fez ali. A gente preparou essa cartilha com muito carinho para vocês. E essa cartilha aí está disponível ali no Drive para você. Você pode fazer a impressão dela e ela vai ensinar a criança a manusear a Bíblia. Gente, é muito legal essa cartilha. Tem atividades para eles fazerem. Eles aprendem, né? Com essa cartilha é muito importante. Então, vai lá, baixa ela, veja os conteúdos e é bem legal. Uma forma bem lúdica e uma linguagem bem fácil, né, para o entendimento da criança. Vamos ali, qual é a nossa missão de hoje? Nós vamos ter que orar pelo país da Nova Zelândia. Então vamos lá, deixei aí a bandeira que você possa fazer a impressão e mostrar para as crianças e também como a aula passada, uma impressão ali com várias bandeirinhas que você pode estar recortando, cola no palitinho de picolé, dá para sua criança levar para casa que durante aquela semana ela tem ali o compromisso de orar por esse país. Vamos entender um pouquinho ali sobre a Nova Zelândia. Apesar de ser uma nação com raízes cristãs e onde o cristianismo ainda é a maior religião, com cerca de 37% da população se identificando como cristão em 2023. Os fiéis experimentam dificuldades em diferentes áreas da vida. A secularização da sociedade. Declínio da influência da fé. A Nova Zelândia se tornou uma sociedade cada vez mais secularizada nas últimas décadas. Isso significa que a religião tem menos influência na vida pública e na cultura, o que pode levar a um sentimento de marginalização entre os cristãos. Queda na frequência à igreja. O número de pessoas que frequentam regularmente cultos religiosos tem diminuído constantemente. Isso pode enfraquecer as comunidades cristãs e dificultar a transmissão de valores e crenças para as novas gerações.
Olha só, é um país assim que, né, ali é o cristianismo, ele é muito forte, porém assim o povo está relaxando na fé. Então está tendo um declínio na fé e também um declínio ali na queda, né, na frequência dos cultos. Onde fica a Nova Zelândia? Eu deixei aí um mapa, gente, que legal. Eu gosto de mostrar para as crianças, sabe, para eles se aproximarem. Tem lá o Google Maps. Você pode pegar ali o Google Maps Nova Zelândia. Gente, é muito legal. Você vai ali, você vai mostrar para eles. Muito legal mesmo. Se você tem tempo na sua aula, faça isso. Eu me diverti, sabe, conhecendo ali sobre a Nova Zelândia. Então, eu deixei uma setinha vermelha ali, porque aqueles pontinhos lá embaixo é a Nova Zelândia, bem do lado onde está marcado a Austrália. Tem ali um pontinho verde, que são, a Nova Zelândia são 2 ilhas, né? Tem a Ilha Norte e tem a Ilha Sul, então as duas compõem a Nova Zelândia. E tem ali do outro lado também, que daí tem uma imagem ampliada ali da Nova Zelândia, das 2 ilhas. Mas aonde eles ficam? Ali bem perto da gente, ó. Nós estamos na América do Sul, você pode estar ali mostrando a Bolívia, o Chile, Paraguai, Argentina, Brasil e depois lá um bom pedaço do Oceano Pacífico está a Nova Zelândia. Que legal, né? Fazer essa comparação da distância que eles estão da gente. Vamos lá, e as mudanças sociais e culturais? Quais são essas dificuldades na Nova Zelândia? Vamos entender também que essas mudanças sociais e culturais. A aceitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2013 foi um divisor de águas para a comunidade cristã. Alguns se opõem veemente à lei, enquanto outros aceitam com relutância ou a apoiam. Essa divisão pode gerar conflitos e tensões dentro das igrejas. O aborto também é legal na Nova Zelândia desde 1980. Gente, eu não era nem nascida e o aborto já era legalizado, olha só. Apesar de ser um tema controverso, a maioria dos neozelandeses apoia o direito ao aborto. Isso pode colocar os cristãos que se opõem ao aborto em uma posição minoritária e levar a debates acalorados. E a eutanásia voluntária foi legalizada na Nova Zelândia em 2020. Essa lei também é controversa e levanta questões éticas e morais complexas para os cristãos. Olha quantas coisas, né? As dificuldades que os cristãos vão enfrentar nesse país. Curiosidade da Nova Zelândia, vamos lá? A Nova Zelândia, uma terra de paisagens espetaculares e cultura vibrante. Gente, realmente é lindo. E lá no Drive eu deixei várias imagens da Nova Zelândia para vocês mostrarem para as crianças, para elas conhecerem. A Nova Zelândia, também conhecida como Aotearoa pelos maiores, é um país insular localizado no sudoeste do Oceano Pacífico, famoso por suas paisagens naturais deslumbrantes, cultura rica e povos hospitaleiros. Geografia e paisagens, elas têm ilhas, ela é formada por 2 ilhas principais, que é a Ilha Norte e a Ilha Sul, que a gente olhou lá, né, no primeiro mapa. E diversas ilhas menores. A Nova Zelândia oferece uma variedade de paisagens, desde fiordes, glaciais e vulcões ativos, gente, olha só, tem vulcões ativos lá, até praias de areias douradas e campos verdejantes. Gente, aí tem algumas imagens, olha que legal. Aí tem a geologia, né? Lá em cima tá falando da atividade vulcânica. Agora ali, olha que mar mais azul, né? Que são os glaciais, que são geleiras que esculpiram a paisagem da Nova Zelândia, criando lagos glaciais. E as cidades, tem várias cidades lá no Drive para vocês, e ali tem uma cidade que é a maior da Nova Zelândia. E é um centro cosmopolita com uma vibrante cena cultural e gastronômica. Tem aqui também as cultura e sociedade. Gente, olha que lindas essas imagens. Maori, a cultura maori dos povos indígenas da Nova Zelândia é rica em tradições, artes, línguas e mitologia. Eles também lá, eles usam o inglês, que é a língua oficial, mas o maori também é amplamente falado e valorizado por causa dos povos indígenas, né? Então eles têm essas 2 línguas. E o esporte, a Nova Zelândia é conhecida por sua paixão por esportes, por rugby, cricket e netball.
Estilo de vida. O estilo de vida é descontraído e amigável, com foco em aproveitar o ar livre e a natureza. Então, esse aí foi um pouquinho, a gente conheceu um pouquinho da Nova Zelândia. Agora vamos lá para a nossa memoriação. Josias fez o que agrada a Deus e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. E o que eu fiz aqui para mostrar para as crianças? Eu fiz aqui um menininho, que a gente pode estar mostrando aqui o versículo bíblico, né? Que Josias, vamos supor que esse aqui seja Josias. Josias, ele fez o que agradava a Deus, ele seguiu, né, no caminho de Deus, então ele não se desviou. Qual era o propósito de Josias? Seguir a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, seguir o que Deus queria para o povo. Então Josias, ele seguiu em se manter firme, a obediência a Deus, por isso que ele foi um dos melhores reis, né? E em questão de temer a Deus e de servir a Deus de todo o coração. A Bíblia fala que foi ele e depois dele também não houve outro. Então, assim, ó, ele não se desviou por nenhum caminho, ele seguiu no caminho do Senhor. E aqui a gente pode estar mostrando e lendo o versículo para as crianças. É só uma impressão, eu só fiz a dobradura aqui para mostrar para as crianças, né, que na nossa caminhada de fé, vários caminhos vão surgir que vão nos tirar da presença de Deus, vários. Não vai faltar distrações. E hoje a maior distração tem sido a internet, né, o celular, mas Josias, ele se permaneceu firme no caminho do Senhor. Na época de Josias tinha isso? Não tinha celular, né, que hoje se é considerada a maior distração. Não tinha, mas tinha as distrações para a época dele. Toda época tem, né, os seus auges e as suas distrações, mas Josias, em meio a tudo isso, ele preferiu seguir os estatutos e os mandamentos do Senhor e ser fiel a Deus. E vamos lá agora entender um pouquinho sobre quem era Josias. As reformas do rei Josias. A gente vai ter que entender que todo nesse estudo aqui, nesse conceito, a gente explicar para crianças quem era Josias, o que ele fez. Então, embora pode-se dizer que as reformas promovidas pelo rei Josias tiveram suas raízes fixadas quando ele pessoalmente abandonou a idolatria e o politeísmo, que dominavam a religião corrupta de Judá naquela época. Tais reformas começaram a impactar a nação 4 anos depois e alcançou seu clímax no 18º ano do seu reinado, quando o livro da lei foi encontrado. O rei havia interrompido a adoração aos falsos deuses em Judá, destruindo altares que serviam ao paganismo. Ele também providenciou que o templo recebesse os reparos necessários, e foi durante essa época que o sumo sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei no templo. Então a gente vai ver ali que Josias, ele teve um avô que foi muito mal aos olhos do Senhor, mas depois no final ali, né, ele se arrependeu, mas ele também teve um pai muito mal aos olhos do Senhor, que teve um reinado muito mal. Porém, tudo isso, né, a influência negativa dos pais não interferiu na vida do filho. Ali, depois de algum tempo, né, que ele começou a reinar com 8 anos, depois ali de alguns anos, ele começou a buscar e a servir a Deus de todo o coração, ele começou a entender. Então, olha só, às vezes a gente pensa assim, o pai é um drogado, o pai é um viciado, nossa, tem tantas coisas, né? Tantas influências ruins e negativas em cima da criança, mas a gente tem que dizer para ela que ela é um projeto de Deus e que não importa o que os outros façam, as influências que ela tem, né, as influências formativas que ela tem dentro de casa, se ela seguir a Deus de todo o coração e buscar a Deus de todo o coração, Deus faz, Deus muda, Deus transforma, Deus liberta, Deus faz. É isso que a criança tem que entender, que não importa a situação que ela vive, não importa o contexto que ela vive, que se ela servir a Deus de todo o coração, buscar a Deus, aquilo que era impossível acaba se tornando possível. E os planos de Deus, você vai lembrar da aula passada, que ela era uma sementinha. Deus sonhou os melhores sonhos para ela. E não importa a influência que ela tem, se ela servir a Deus de todo o coração, Deus vai fazer dela uma grande pessoa. Por quê? Porque Deus sempre sonhou os melhores sonhos para a vida da gente. Então, às vezes as pessoas ficam tristes, né? Mas é porque isso, é porque aquilo, eu nunca vou poder fazer isso, eu nunca vou poder cursar uma faculdade, eu nunca vou poder... os meus amigos... Então, a gente tem que seguir as leis do Senhor. Se as leis do Senhor, se a gente seguir as leis do Senhor, automaticamente a gente vai se distanciar das más influências, a gente vai procurar seguir o caminho certo,
certo e correto, tudo aquilo que o Senhor nos ensina a fazer, e fazendo isso nós vamos ser boas pessoas e vamos estar vivendo dentro do propósito que Deus sonhou para a nossa vida. E Ele, gente, Ele faz grandes coisas que nos surpreende. Aquilo que é impossível para nossos olhos é possível para Deus, porque para Ele nada é impossível. Então, vamos lá. O reinado do rei Josias. O rei Josias foi um dos bons reis de Judá. Nossa, já estou com fome, diretor. Já estou aqui com a barriga roncando. O rei Josias foi um dos bons reis de Judá. Diferente do seu pai e avô, Josias prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. O cronista escreveu dizendo que no 8º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, o rei começou a buscar a Deus. Josias era descendente de Davi. Olha só, com 16 anos de idade, então ele levou 8 anos, né? 8 anos ele foi rei, não teve outra opção, tinha que ser ele. Ele foi rei, mas aos 16 anos é que ele começou a servir a Deus de todo o coração. No 12º ano do seu reinado, portanto, com aproximadamente 20 anos de idade, tudo isso aqui é muito importante a gente entender, né? O rei Josias deu início efetivamente às reformas em Jerusalém e Judá, alcançando inclusive o norte de Israel. É interessante saber que o profeta Jeremias começou seu ministério como profeta durante o reinado de Josias, no 13º ano, em aproximadamente 626 anos antes de Cristo. Olha só que legal, gente. Jeremias, né, começou ali como profeta durante o reinado de Josias. Olha que interessante. Assim, houve em Judá uma renovação da aliança, a centralização da adoração em Jerusalém e a purificação da nação com a eliminação de toda forma de adoração pagã. O rei Josias também organizou a maior celebração da Páscoa desde os tempos dos juízes. Antes dele, o rei Ezequias também promoveu uma reforma de celebração da Páscoa, porém a reforma liderada por Josias foi mais completa e extensa. De forma imprudente, agora a gente vai ver aqui, né, que a morte do rei Josias, né, que de forma imprudente e insensata, o rei Josias considerou as manobras do rei do Egito como representando ameaças ao seu reino e, inconsequentemente, lhe fez oposição e acabou sendo morto. O rei Josias foi sucedido por Joacás, seu filho, porém este reinou durante 3 meses e foi exilado por, ali o faraó Neco II, que colocou em seu lugar como rei de Judá Jeoaquim, seu irmão. Nesse momento, a independência política de Judá foi completamente comprometida, ficando sob o domínio do Egito. Os eventos seguintes da história daquele povo acabaram culminando no exílio da Babilônia, onde o juízo de Deus foi derramado e pelas mãos do rei Nabucodonosor, Jerusalém foi destruída. Como base nisso, pode-se dizer que o rei Josias foi o último monarca bom e comprometido com a adoração a Deus antes do cativeiro. O escritor do livro de 2 Reis, falando sobre ele, escreveu que o reino do sul, antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Olha só, né, gente? Como é bom a gente fazer a obra do Senhor de todo o coração, né? E ficar com essa fama, né? Olha só como é bom, né? As pessoas olharem e dizer, nossa, antes dele, no Reino do Sul, não teve nenhum rei que se comparasse a ser temente a Deus como ele. E depois dele também não houve. Então, como é bom as pessoas olharem pra gente dizer, nossa, aquilo ali é um homem de Deus, nossa, aquilo ali é uma bênção de Deus. Como é bom a gente dar bons exemplos. Aqui eu fiz uma introdução. Crianças, aqui a gente vai aprender sobre o rei Josias. Mas quantos anos tinha esse rei? Quantos anos será que ele começou a reinar? Ali vai ser uma introdução que você vai conversar com a sua criança. E aqui, ó, fiz uma continha aqui.
Claro, essa continha aqui, ela é bem simplesinha, mas você pode até estar dificultando, fazendo uma conta de dividir, vezes, botando ali mais elementos, né, mais números, até para dificultar um pouquinho a cabecinha dos seus primários, para eles pensarem, para eles fazerem a conta e chegar no denominador comum, que é o resultado. Então, 11 mais 15, mais 3, agora menos 23 e mais 2, vamos supor, né, se você for aderir essa continha. Quantos que deu? Vai ter que dar 8, mas vamos deixar eles resolverem esse cálculo. Quantos que deu? Vamos ver então, essa aqui, o cálculo que der aqui, o resultado que der aqui é o que está aqui e é a idade que esse rei começou a reinar, esse monarca começou a reinar. Deu 8. Vamos ver se é 8, mas como assim um rei começar a reinar com 8 anos? Vocês lembram da nossa história que algum rei que começou a reinar tão novo assim? Mas pode um rei começar a reinar tão novo assim? Vai aguçando assim, vai indagando para ver o que eles vão responder. E ali vocês vão chegar realmente, né, que o rei começou a reinar, né, esse monarca com 8 anos de idade. E ali você vai estar contando a sua história. O que eu faria aqui com a minha história? Tem aqui, eu trouxe uma coroa, que vocês podem estar usando essa coroa, dizendo, né, tem professores que podem usar a imagem da lição, que é super bem colorida, bem legal. Mas é legal você estar pegando assim, até as crianças, botar uma capa e usar eles como seus próprios personagens. Usar a Lísia, que ele com 8 anos, ali você vai estar contando toda a história ali. Com 16 anos ele começou a buscar ao Senhor, aos 20 anos ele fez uma reforma no templo. E ali o sacerdote Ilquias achou o livro da lei. E ali, quando eles levaram para Josias ficou tão preocupado, porque ele sabia que o povo não estava lendo a palavra de Deus e, consequentemente, não estavam seguindo, porque o povo estava com muita idolatria, servindo outros deuses falsos e deixaram de adorar a Deus e a seguir os seus mandamentos. E alguns estudiosos acham que esses manuscritos que foi encontrado era o livro de Deuteronômio, né? Então ele ficou muito preocupado, mandou chamar lá Hilda, agora eu não consigo me lembrar ali o nome certinho, e consultaram ao Senhor, e ele se prontificou a servir a Deus de todo o coração, e Deus falou, né, que veio castigar aquele povo, mas após o reinado do rei Josias, tudo pela seu coração sincero diante de Deus, e ele levou todo aquele povo a adorar a Deus de todo o coração, a deixar aqueles postes ídolos, deixar aquelas práticas e buscar a Deus verdadeiro, e começaram a ler, e eles leram a palavra de Deus na frente de todo o povo, jovens, crianças, idosos, eles estavam lendo e agora buscando a Deus, como realmente deve ser, e cuidando da palavra de Deus. Então aqui, o que você pode estar fazendo, né? Eu acho legal você pegar ali fazer tipo uma cabaninha, botar ali, fazer os personagens, use a sua criatividade, use o que você tem em sala de aula, os seus bonecos, mostrando o rei, o templo, vocês podem estar ali fazendo uma cabaninha, tudo bagunçado. Agora, crianças, vamos reformar o templo, fazer ali, pega uma mesa, bota ali uns lençol por cima, agora vamos reconstruir, vamos arrumar, ou quem sabe se você chega, deixa a sua sala um pouco bagunçada, crianças, então vamos arrumar, vamos imaginar que a nossa sala é o templo, é a casa de Deus, vamos arrumar, vamos deixar tudo organizado, vamos pegar a vassoura, vamos limpar, vamos cuidar, e ali você pode estar escondendo um exemplar que é a palavra de Deus e ali fazer essa comparação com as crianças, ou quem sabe levar elas num lugar bagunçado, né? Você vai estar dando a sua aula normal, agora vamos ali pro pátio, você bagunça um local ali e peça para a criança arrumar e vamos imaginar que é a casa do Senhor, que o rei Josias estava fazendo uma grande reforma. E foi aonde acharam o livro, né? As Escrituras. Vamos ali também. E como é que a gente pode concluir? Falando disso, eu fiz aqui uma Bíblia. E aqui vai estar falando alguns itens que, assim como o rei Josias ele se preocupou em servir a Deus e buscar a Deus, e se preocupou em fazer seguir aqueles estatutos que eles tinham encontrado, nós também devemos ter cuidado com a palavra de Deus. Não podemos pegar a nossa Bíblia e deixar em qualquer lugar, porque é ela que vai nos direcionar ao céu. Então é através da Bíblia que nós vamos conhecer quem é Deus.
Vamos conhecer onde é o nosso lar celestial, o que Ele tem preparado para nós. Vamos nos aproximar de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a gente precisa estar lendo, precisamos estar alimentando nossa alma com a palavra de Deus. A gente não alimenta o corpo com a comida, é obrigado, a gente não pode ficar sem comer, é necessário a gente comer todos os dias. Mas e a nossa alma? É necessário a gente se alimentar com a palavra de Deus, todos os dias ler a Bíblia, porque isso vai nos aproximar de Deus e nos manter vivos espiritualmente. Então, para isso nós precisamos ler e cuidar a palavra de Deus. Aí você vai estar abrindo aqui, ó, diretor, qual é a melhor câmera? Aberta ou fechada? O que tu acha? Então, ó, a Bíblia não pode ser assim, né? A Bíblia ela não pode ser esquecida, rasgada, riscada ou com orelhas, que é muito comum, né? As crianças deixam as Bíblias ali tudo amassada. Riscada também não pode, ali, sublinhar, circular, ok, mas ali tem crianças que desenham na Bíblia, não tem nenhum cuidado com a palavra de Deus, não tem nenhum zelo, né? Mas o que pode ser, o que a Bíblia é para ser? A Bíblia é para ser lida, olha que bonita essas imagens, ela é para ser estudada, amada e cuidada. Mas o que a gente encontra na Bíblia? Nós vamos encontrar histórias de ação, aí você pode estar relembrando algumas histórias de ação com as crianças, né? Que tem na Bíblia histórias de ação, histórias de aventura, histórias de romance. Quais são essas histórias de aventura e de romance? Vocês sabem, professores? E na Bíblia a gente também vai encontrar ciência, história, geografia, matemática. Olha quanta coisa a gente vai encontrar na Bíblia, pois ela é o nosso manual. E a Bíblia ela é um livro de revelação, pois ela vai nos revelar o futuro. E ela foi escrita há cerca de 4.000 anos e a Bíblia ainda ela continua sendo atual para os nossos dias. Vamos lá, atividades tem aí e no Drive tem muita atividade para você. Tem muitas coisas lá no Drive, recadinhos, tem bastante coisa lá bem legal para você mandar para os seus alunos. E eu fiz aí também uma coroa que você pode estar aí recortando, né? O seu aluno desenhando, colorindo, recortando e sair com a sua coroa. Eu amo a Bíblia é a palavra de Deus. Jogo da memória, olha que legal, sobre a história do rei Josias. E tem também aí, eu fiz aí um jogo de boliche, essa imagem ali da internet, eu só montei aquelas outras imagens ali. Você vai pegar a garrafa PET com uma bolinha, você vai estar na garrafa PET, olha aquelas imagens ali do lado. Quais são os motivos que nos impedem de ler a Bíblia? Aí tem ali a preguiça, se a pessoa sempre dá desculpa para não ler a Bíblia, ela não cuida da Bíblia, então tem vários, diz que não tem tempo e fica bravo também quando tem que estar lendo, não gosta de ler a Bíblia, então tem vários motivos ali que impede a criança, né? São desculpas que a criança dá para não ler a Bíblia. Então com uma bolinha, agora ela vai dizer, né, que em nome de Jesus eu vou ler a Bíblia e vai jogando e vai tentando tirar da vida dela, né, que virando aquelas garrafas ali do boliche, daqueles motivos que impedem ela de ler a palavra de Deus. Aí vai lá, derrubou a preguiça. Em nome de Jesus, eu não vou mais ter preguiça de ler a Bíblia. Em nome de Jesus, eu não vou mais dar desculpas para ler a Bíblia. E ali vai derrubando todos os obstáculos que nos impedem de ler a palavra de Deus. Tem aí, de lembrancinha, marcador de páginas de Bíblia. Olha que legal, a Bíblia é o livro de Deus. E também tem ali um cartãozinho marcado, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que se encontra em Salmos, número 119, o verso 103. Então, professores, já acabou a nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer mesmo, sempre que a Pro Letícia precisar, que eu puder, eu estarei aqui com todo o coração, com muito carinho e já me despedindo de vocês. Muito obrigada por tudo, por ter ficado essas 2 aulas com a gente. Muito obrigada aí pela sua companhia e pelos seus recadinhos. Que Deus abençoe muito a sua vida e até mais.